Vamos agora começar o estudo do principal direito real que está presente na maior parte dos editais de delegado. E é muito importante você conhecer esse direito, afinal de contas, um delegado vai ser um instrumento estatal de tutela desse direito fundamental, que é a propriedade. Então, lá não tem dos crimes contra o patrimônio, lá no direito penal? Pois é, tem muito delegado que não sabe nem o que é uma propriedade, como é que vai aprender crimes contra o patrimônio? Sempre há um link, sempre há uma sinergia. Por isso, o direito civil é a quinta matéria mais cobrada em concursos de delegado. Isso é estatística e nós apresentamos isso na aula inaugural para vocês. As 4 matérias que mais caem, penal, processo penal, constitucional e administrativo. A quinta matéria que mais cai é a nossa, direito civil, é estatística. Basta olhar os editais aí. Ó, vai cair no Paraná, vai cair no Pará, não vai cair no Rio Grande do Norte. Eu sei que está todo mundo ansioso por essas 3 provas em fevereiro e março de 2021, não é verdade? Vamos lá, juntos com o time Supremo. Na próxima semana eu vou divulgar notícias sobre o Hora H. Fica ligado aí, hein? Notícias sobre o Hora H. Será que vai ter? Será que não vai ter? Será que vai ser presencial? Será que vai ser online? Não perca notícias na próxima semana para quem está assistindo ao vivo. Vamos ao estudo do direito de propriedade, está na tela. Bom, primeira coisa, hoje a doutrina moderna enxerga a propriedade como uma relação jurídica real complexa. O que significa ser uma relação jurídico real complexa? Significa dizer, vamos lembrar da aula passada, que o A proprietário, ele vai se relacionar com toda a coletividade. Claro, ele vai ter o exercício de um domínio sobre um bem. Ele não tem relação jurídica com o bem, hein? Se cair na prova, o titular do direito real tem relação jurídica com o bem que ele titulariza. Não, tem não. É mentira. Não tem. O titular do direito real não tem relação jurídica com o bem que ele é titular. Então, olhem para cá. Esta camisa xadrez que hoje eu uso, essa camisa é minha, é da minha titularidade. Eu celebrei um contrato de compra e venda, paguei, me foi efetivada a tradição deste bem imóvel e ele fica lá à minha inteira disposição no meu guarda-roupa para quando eu quiser usá-la. Perfeito? Show de bola. Eu tenho relação jurídica com essa camisa? Não. A minha relação com essa camisa é uma relação que não se qualifica como jurídica. Essa relação ela é material, é uma relação material de dominação, para a qual nós damos o nome de domínio. Então, se cair na prova, o que é o domínio? Domínio é a relação jurídica material, repetindo, é a relação jurídica material de submissão da coisa à vontade do seu titular. De submissão da coisa à vontade do seu titular. Perfeito? Submissão da coisa à vontade do seu titular. E como é que eu exerço esse domínio sobre a coisa? Através das faculdades jurídicas. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Usando essa camisa, Bruno. Ótimo. Eu estou usando e gozando, usando e fruindo dessa camisa. Então, a partir do momento que eu estou usando e fruindo dessa camisa, o que eu tenho? O exercício do meu domínio, a partir das faculdades de usar e gozar. Fechou? O que eu tenho com a coletividade, aí sim é uma relação jurídica. Esta relação entre o titular e toda a coletividade, aí sim, como vimos na aula passada, ela é uma relação que se qualifica como jurídica e será uma relação complexa.
que significa relação complexa? Aquela que tem DR todo dia? Não. Relação complexa, neste caso, por favor, é aquela relação que irá trazer para o titular uma série de direitos, mas também uma série de deveres, de ônus, de sujeições. Então, o titular terá direitos sobre a coisa, mas também terá deveres, terá ônus, terá sujeições. Então, vamos dar um exemplo. Ele tem o dever, enquanto titular da propriedade, de satisfazer as obrigações propter rem. Obrigações o quê? Propter rem. Obrigações que derivam da titularidade do bem. Então, se eu chegar para você e falar, eu vou te doar uma mansão de 30 milhões de reais, e você não pode vendê-la por 5 anos, você fala, não, Bruno, não quero não. Como não, cara? Eu não vou ter nem dinheiro para pagar o IPTU. Eu não tenho nem dinheiro para pagar o condomínio dentro do qual essa mansão se localiza. Eu não vou dar conta nem de manter essa mansão. Então, por favor, não me doe, porque eu não tenho condição sequer de arcar com os custos, ou seja, com os deveres que derivarão daquela titularidade, das obrigações propter rem. Eu vou ter uma série de ônus e sujeições, como, por exemplo, os ônus e sujeições impostos pelo poder público. Vamos lembrar da aula da Flavinha? Um tombamento, né? Uma servidão administrativa. São ônus e sujeições que a administração pública e a supremacia do interesse público podem impor sobre uma propriedade privada. Então, parem com essa visão inocente de que a propriedade gera apenas direitos, né? Propriedade vai trazer deveres, como as obrigações propter rem, vai trazer ônus, como, por exemplo, gente, eu não falei, mas a obrigação de cumprir a função social da propriedade, imposta pela própria Constituição, e também pelo Código Civil, e também por outras leis extravagantes. O proprietário tem que dar ao seu bem a devida função social. As sujeições de direito administrativo, como um tombamento, uma servidão administrativa, dentre outras, uma requisição pelo poder público, como aqui eu acabei de colocar. Perfeito? Então, lembrem-se, a propriedade é uma relação jurídica complexa que traz direitos, claro, faculdades jurídicas, claro, mas traz também deveres, ônus e sujeições a quem é seu titular. No conceito tradicional, que possivelmente está na tela e você já aprendeu, no conceito tradicional, nós vamos usar as faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar. Faculdades essas que inauguram o título da propriedade lá no artigo 1228. Então, eu tenho certeza que você já leu em algum livro essa definição que é bem pobre, sejamos honestos, que a propriedade nada mais é do que o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar do bem, retirando das mãos de quem quer que injustamente a possua ou o detenha, que nada mais é do que a redação do artigo 1228 no seu caput, tá joia? Então falamos um conceito mais moderno, visualizando mais do que um direito, a propriedade como uma relação jurídica complexa, e vimos também aquele conceito mais tradicional que se debruça, que se baseia especialmente nas faculdades jurídicas inerentes à propriedade. Fechou? Agora, eu quero fazer um alerta a vocês, especialmente nesse mundo que a gente está vivendo. Eu posso ter muitos examinadores aí ligados no que está sendo escrito em direito civil, e eu quero destacar isso aqui, ó. Cuidado! Nós temos hoje as novas propriedades.
Muitos autores, inclusive eu já escrevi sobre isso, muitos civilistas hoje em dia têm escrito sobre as novas propriedades. É um tema que você acha que vai cair em delegado, Bruno? Cara, eu não sei. Se o seu examinador é um cara mais moderno, está ligado naquilo que está acontecendo mundo afora, está lendo os manuais mais recentes, ele pode sim perguntar sobre as novas propriedades. Então eu queria destacar isso para vocês. O que seriam as novas propriedades? Primeiro, para eu apontar as novas, eu tenho que mostrar quais são as antigas, velhas ou tradicionais. Claro, as propriedades tradicionais são as propriedades que envolvem bens imóveis e bens móveis. Então, fazenda, sítio, apartamento, lote, casa, chácara, imóveis, ações, dinheiro, crédito, joias, veículos, utensílios de uso pessoal, e por aí vai. Bens que guarnecem a residência, todos esses são bens móveis. Isso aqui é o tradicional. Mas hoje a gente está encarando uma série de novas propriedades. Vou dar alguns exemplos. Nós temos a propriedade intelectual, reconhecida pela nossa Constituição. Nós temos a propriedade digital. Eu fui o primeiro a escrever no Brasil sobre isso. Vocês já devem ter visto aí no meu Instagram, meu livro lá, Bens Digitais. Nós temos a propriedade que serve como garantia, que é a propriedade fiduciária. Eu tenho uma propriedade que nasce a partir da criação de um direito real, que é a propriedade superficiária, assim como a propriedade hoje da laje. Ou seja, nós temos cada vez mais novos modelos proprietários que vêm sendo alguns já reconhecidos pelo legislador, outros que nos próximos anos, como os bens digitais, certamente serão reconhecidos pelo legislador como bens, em sua grande maioria incorpóreos, mas não apenas, que desafiam novos modelos. Então, quando eu falo em novas propriedades, eu estou falando numa repaginação daquele modelo antigo. É como se você pegasse um carro que já existe no mercado há vários anos e desse nesse carro uma tremenda repaginada. Então, nós estamos tendo, na essência, o mesmo modelo. O modelo jurídico da propriedade. Mas agora, um modelo que se multiplica. Então, quando a gente fala hoje em propriedade múltipla, é essa ideia de uma propriedade que pode se apresentar de diversos modos e não apenas daqueles modos antigos que a gente conhecia. Próximo ponto. Eu quero destacar as características do direito de propriedade. Características do direito de propriedade. Primeiro, se eu estou falando de direitos reais, tela, a propriedade é o direito real de presença obrigatória. O que significa isso? Se não houver na base um direito de propriedade, não será possível reconhecermos que ali está presente um direito real. Então, todos os demais direitos reais, eles derivam da presença obrigatória da propriedade. Então, vai ser do exercício da autonomia privada do titular, destacando faculdades jurídicas e designando terceiros para o exercício dessas faculdades jurídicas, que nascerão aquilo que está no edital de delegado, os direitos reais sobre coisas alheias. Então, para eu ter direito real sobre coisa alheia, significa dizer que a propriedade foi o quê?
ela foi desmembrada. As faculdades jurídicas que integram a propriedade foram desmembradas. Na base, na origem de qualquer direito real, eu necessariamente terei o direito de propriedade. Por isso, afirmamos, o direito de propriedade é o direito de presença obrigatória. Muitos chamam isso de caráter genético do direito de propriedade. É a mesma coisa, sinônimos. A propriedade terá um caráter genético, significa dizer que todos os demais direitos reais nascem da propriedade. A propriedade é o direito real de presença obrigatória, sim, porque todos os direitos reais, os demais, chamados de direitos reais sobre coisas alheias, eles derivarão do tronco comum, que é do destacamento das faculdades jurídicas inerentes a esse direito de propriedade. Então, junto com essa presença obrigatória, é legal falarmos dessa característica que hoje vários doutrinadores destacam, que é a característica da elasticidade. Eu vou desenhar para a coisa ficar mais fácil para vocês enxergarem. O que seria, Bruno, essa elasticidade? Presta atenção aqui no meu desenho. Vamos lá. Bruno é titular de uma casa. Então, ele tem o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar dessa casa. Ok. Mas se eu quiser, se eu desejar, eu posso transferir o uso e gozo desse bem para quem? Para Ricardo. Se eu transfiro o poder de usar e fruir dessa casa para Ricardo, eu posso instituir a favor dele um direito real de gozo ou fruição. Como exemplos mais famosos, temos a própria servidão e o usufruto. Então, quando eu destaco o uso e gozo da minha casa, do meu bem, e o transmito por meio de uma escritura, por meio de um contrato, para o meu exemplo aqui, o Ricardo, eu estou o quê? Eu estou criando em favor do Ricardo um novo direito real. Então, ele terá o direito de se servir do meu bem, ele terá direito de ser usufrutuário daquele meu bem. Eu mantenho comigo nesse momento o quê? Olha para cá, o direito de dispor e reivindicar. Então, se cair numa prova, o imóvel dado em usufruto pode ser vendido pelo proprietário? Pode. Pode, eu não sabia dessa não, porque você está decorando, né? Quando a gente decora, tudo fica difícil. Quando a gente entende, tudo fica mais fácil. Se você entende que o que foi transmitido para Ricardo foi apenas o uso e o gozo, e que, olha para cá, o poder de disposição se manteve nas mãos de Bruno, fica fácil responder uma questão dessa na prova, não tem que decorar a regra. O proprietário pode vender o bem? Pode vender o bem, claro que pode. Eu posso dar hipoteca àquele bem? Claro que eu posso dar hipoteca, porque dar hipoteca tem a ver com o direito de dispor. Então veja, eu posso levar minha casa num banco e dar ela como garantia de pagamento de um empréstimo? Claro que posso. Então, quando eu instituo um penhor, uma hipoteca ou uma anticrese, eu estou instituindo um direito real de garantia. E ao instituir um direito real de garantia, eu faço uma alienação parcial daquele bem. Eu constituo sobre aquele bem um ônus real. Então, o que é ônus real? Eu vou no cartório solicitar uma certidão de ônus reais. O que é isso? Você vai no cartório de imóveis, pegar uma certidão de ônus reais. Você vai verificar se sobre aquele bem, existe ou não um direito real sobre coisa alheia. Quando você solicita uma certidão de ônus reais no cartório, você quer checar se aquele imóvel foi dado em garantia, se aquele imóvel foi dado em gozo e fruição a outra pessoa, se há alguma restrição sobre aquele imóvel. Uma restrição que impeça o seu titular, que impeça o proprietário de fruir, de usar, de dispor
plenamente daquele bem. Então, o ônus real, ele restringe a propriedade. Por quê? Porque o proprietário anteriormente optou por desmembrar as faculdades jurídicas, criando muito bem, direitos reais sobre coisas alheias. Então, agora você entendeu. Entendi o quê, tela? Você entendeu, meu amigo, a elasticidade? Não entendi não. Entendeu sim. Porque uma hora a servidão acaba, uma hora o usufruto acaba, uma hora a hipoteca acaba. E o que acontece com esses direitos? Eles regressam para as mãos do proprietário. Então, o usufruto é temporário? É. A servidão é temporária? É. A hipoteca é temporária? É. A superfície é temporária? É. E quando, então, o titular recupera a plenitude das faculdades jurídicas, a gente vai dizer que houve essa elasticidade. Por que elasticidade? Vamos lá, pega sua cueca aí, meu amigo. Ah, não, tá de sacanagem. Pega sua cueca, vai, levanta a cueca aqui, até aqui na barriga, vai. Levantou? Faz assim com a cueca. Foi? Agora, voltou? Então a cueca tá nova. Quando ela volta, tá nova. Quando ela fica, né, que é o problema. A cueca tem que jogar fora. Quando ela fica toda, né, toda desbeiçada. Mas levantou a cueca aí até no umbigo, puxou, voltou, voltou. O que é isso? Elasticidade. Vai e volta. Então agora você nunca mais vai esquecer. O direito de propriedade tem a característica da elasticidade. O que significa isso? As faculdades jurídicas podem ir, mas em algum momento elas vão voltar. Então eu posso até limitar a minha propriedade, mas em algum momento eu voltarei a ter a plenitude daquele direito de propriedade. Perfeito? Terceiro ponto, exclusividade. Essa aqui tem muita gente que agarra, hein? Exclusividade. Vamos lá. O que significa a exclusividade? Prestem bastante atenção. Quando eu sou proprietário, eu posso exercer as faculdades jurídicas inerentes à propriedade, independentemente de colaboração de quem quer que seja. Verdade, você já falou disso. Você chamou isso de caráter atributivo. Verdade. Então, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que mesmo quando eu tenho um condomínio, copropriedade, eu e minha esposa compramos a nossa casa juntos. Somos condôminos. A casa está registrada no registro imobiliário em nome de ambos. Vejam, neste caso, nesta situação, eu vou ter o quê? Um condomínio. Para eu poder usar, gozar, dispor da minha casa, eu preciso da colaboração da minha esposa? Não. Isso aí é no direito, né? Porque na prática é outra coisa. Velho, vamos lá. Estamos falando de situações jurídicas. Quando você é condômino de um bem, você pode usar, gozar, dispor independentemente do consentimento do outro. E você pode até reivindicar o bem, independentemente de qualquer litisconsórcio ativo. Vamos cair na prova. O proprietário, ao reivindicar um bem que ele titulariza em condomínio, deverá contar com a presença do outro condômino. Não! Característica da exclusividade. Ele pode ajuizar a reivindicatória sozinho, independentemente da presença do outro condômino. Esta é uma marca, esta é uma característica da exclusividade. O CESP, a principal banca examinadora do Brasil, hoje chamada de Sebrasp, já cobrou isso uma vez numa prova de juiz da Bahia. Perguntou se para reivindicar um bem, cujo sujeito titulariza o bem em condomínio, precisa ou não da presença do outro condômino. Resposta: não precisa, pela característica da exclusividade da propriedade. Ok? Quarto, perpetuidade. Anotem aí. A propriedade não será perdida pelo seu simples não uso, pela sua não utilização. Então, se cair na prova, a não utilização da propriedade é causa de perda desta. Falso! A propriedade
não será perdida pelo simples desuso. Ué, Bruno, aí vem aqueles alunos que não sabem fazer prova. Não sabem fazer prova. Tem que treinar muito ainda, porque o aluno fala assim, ô Bruno, eu vi essa questão aqui escrita assim, ó, a propriedade não será perdida pelo seu simples desuso. Eu marquei errada. Não, mas está certa. Ela não se perde pelo simples desuso, não. Mas eu pensei, por exemplo, no uso campeão. Se você pensou no uso campeão, você não está pensando no simples desuso. Você está pensando no desuso, na omissão do proprietário, mas você está pensando principalmente na posse qualificada, na posse ad uso campeonem, na posse mansa, pacífica e contínua que outro sujeito concedeu àquele bem. Entenderam a cabeça como é que funciona? Se cair na prova, meus amigos, a propriedade não se perde pelo simples não uso, pelo seu simples desuso, certíssimo. Por quê? Tela, perpetuidade. A propriedade é um direito perpétuo, significando dizer que eu posso ter uma fazenda lá no estado do Pará, que eu herdei do meu avô, e meu avô morreu faz 30 anos. Aquela fazenda está registrada em meu nome. Eu registrei o formal de partilha do inventário do meu avô. A fazenda está em meu nome. Tem 30 anos que eu não piso lá. A fazenda ainda é minha? Sim. Ah, Bruno, mas se alguém invadiu e possuiu isso, são outros 500. Não confunda. Se eu ficar 30 anos sem ir num bem que está registrado em meu nome, ele é meu. Outro dia teve essa discussão lá na casa da minha mãe, eu fui almoçar com ela, ela tem um lote aqui numa cidade perto de Belo Horizonte, que chama Itabirito. Aí ela falou assim, ó, eu acho que eu já até parei de pagar IPTU e tal, será que esse lote ainda é meu? Eu falei, se tiver registrado em seu nome, ainda é seu. Quem comanda a titularidade é o registro. Agora, eu não sei, mãe, se na prática ele já foi invadido, alguma pessoa já possuiu mansa, pacífica e continuamente, se essa pessoa tiver dado uma função social a esse bem, aí, eventualmente, você pode ter perdido este bem. Perfeito? Aí sim, você pode ter perdido esse bem. Mas pelo simples não uso, pelo simples desuso, não. Você não terá perdido aquele bem. Fechou? Então, perpetuidade. Agora, cuidado. Tem um artigo ótimo. Cuidado com o 1276. Por quê? Porque o 1276 não fala de desuso, ele fala de uma coisa mais grave, que é o abandono. Tá bom? Se eu abandonar um bem, significa que eu não quero mais ser dono dele. Quando a gente fala de bens móveis, é mais fácil a gente pensar no abandono, né? Ah, quer saber? Ontem aconteceu comigo, acredito. Eu fui no mercado, estava com a calça mais antiga, né? Estou em isolamento social. Fui no mercado, na hora que eu fui subir no meu carro é uma caminhonetezinha, na hora que eu fui subir, eu fiz assim, ó, vou até fazer aqui do lado para a galera ver, ó. Fui fazer assim, ó, a calça rasgou de fora a fora. Ainda bem que eu estava indo embora do mercado. Gente, rasgou inteiro, minha cueca ficou toda de fora. A calça estava bem velhinha, mas é aquelas calças que você gosta, sabe qual que eu estou falando? Pois é, eu cheguei em casa, olhei e falei, não tem nem como costurar, bicho. Estava velha, puída já. Aí, joguei no lixo a calça. O que eu fiz? Eu abandonei. Eu abandonei um bem móvel. Todo mundo já fez isso em algum momento. Agora, a coisa é mais complexa quando a gente tem um bem imóvel. Quando a gente tem um bem imóvel, como é que vai ser caracterizado o abandono desse bem? Eu vou chegar lá no registro de imóveis, oi, tudo bem? Eu vim aqui abandonar o meu bem, faz um termo aí de abandono. Não existe. Eu simplesmente vou ter uma situação fática de abandono. Como é que isso pode se caracterizar? Quer um exemplo? Eu não possuo mais o bem, não exerço atos de posse sobre aquele bem. E além de, olha só, além de não ter posse, eu deixo de pagar as obrigações do próprio terreno, como por exemplo os tributos reais, IPTU para imóvel urbano, ITR para imóvel rural,
O 1276 traz uma presunção de abandono. Olha, se a pessoa é titular, não exerce ato de posse e não paga mais sequer os tributos relativos àquele imóvel, nós, lei, vamos o quê? Presumir, uma presunção. A lei vai presumir o abandono. Então, atos fáticos, não posse, não pagamento de tributo, implicam na tese do abandono. Ou seja, confirmariam a ideia do abandono do bem. A discussão que vai ter na doutrina é, o 1276 fala que a presunção é iure et de iure, uma presunção absoluta, muito forte. A doutrina fala que essa presunção deveria ser relativa. Então, cuidado. Se a prova falar o abandono de um bem imóvel não possuído pelo titular, que também deixa de pagar, satisfazer os ônus fiscais, gera uma presunção absoluta de abandono nos termos do Código Civil, certo? Conforme a doutrina, essa presunção deveria ser meramente relativa e não absoluta, podendo, então, o titular apresentar prova em sentido contrário. Então, isso aqui é uma polêmica, não deveria vir em prova objetiva, mas pode vir, e se vier, eu aposto que o examinador está lhe cobrando o Código Civil, e se ele está lhe cobrando o Código Civil, o que o Código Civil diz é que a presunção é absoluta, isso é muito forte, muito contestado realmente na doutrina, mas se vier na prova de delegado, primeira fase, prova objetiva que vocês farão, você vai colocar que há uma presunção absoluta de abandono. E o que vai acontecer com esse bem? Se ele estiver na área urbana, ele vai ser arrecadado como bem vago pelo município. E depois de 3 anos, passa a ser da titularidade do município. E se for bem rural, imóvel rural, quem vai fazer essa arrecadação é a União. Então, leia o 1276, caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Bom, continuando o estudo da propriedade, coloca na tela. Vamos falar um pouquinho do caput do 1228. Vamos falar das faculdades jurídicas inerentes ao direito de propriedade. Faculdades que eu já citei aqui, vou apenas explorá-las de modo mais profundo. Primeira faculdade, faculdade de usar. O ius utendi. O que significa a faculdade de usar? Grava. É a faculdade que o sujeito tem de se servir da coisa. Então, olha para cá. Eu estou usando essa camisa hoje? Estou. Eu estou exercendo a faculdade de uso? Estou, porque eu estou me servindo desta camisa. Mas também de ter a coisa à sua disposição. Então, essa camisa hoje de manhã, ela estava lá no meu armário. Eu estava usando ela? Ela estava pendurada no meu armário. Eu estava usando ela? Estava. Não, Bruno. Não confunda uso material, que é o que eu estou fazendo agora, com uso jurídico. Uso jurídico é isso aqui, ó. É se servir imediatamente da coisa, que eu estou fazendo agora, ou ter a mesma à sua disposição. Então, olha só, você que tem irmão, seu irmão chega no seu quarto e pergunta, você vai usar essa camisa? Eu estou usando. Como você está usando? Ela está no armário. Usar é se servir da coisa e também ter a mesma à sua disposição. Esse é o conceito jurídico da faculdade de usar. É uma baita pegadinha para a prova, tá bom, gente? Então, meu carro está parado aqui no estacionamento ao lado do Supremo. Eu estou usando o meu carro agora? Estou ou não? Sim, a chave está no meu bolso. Se eu quiser encerrar a aula, pegar meu carro e ir embora, eu posso fazer isso. Claro que eu não vou deixar vocês a sós aí, fica tranquilo. Mas eu estou, nesse momento, usando meu carro. É um pouco paradoxal, mas é o uso jurídico que não se confunde com aquele uso que a gente aprende desde criança, que é o uso material, o uso efetivo, o uso imediato do bem. Cuidado com essa pegadinha. Gozar. O que é gozar? Juridicamente falando, sem piadinha, viu? Vamos lá. O que é a faculdade de gozar ou fruir? É a faculdade que o proprietário tem de extrair da coisa os seus acessórios. Faculdade que o proprietário tem
de extrair da coisa os seus acessórios. Lembremos do princípio da gravitação jurídica, que determina que os acessórios pertencerão ao titular do bem principal. Os acessórios devem ter o mesmo destino do bem principal. O princípio da gravitação jurídica é um princípio geral de direito, que não está expresso no Código Civil, mas está implícito no conceito de bem principal e bem acessório, lá no artigo 92, que nós já estudamos nas aulas de parte geral. Agora, um cuidado. Faculdade de extrair os acessórios, podendo ser ele frutos, e frutos é aquele acessório com capacidade renovatória, ou produtos. Produtos não têm essa capacidade de renovação. Então, se eu tenho uma árvore lá em casa, uma árvore que dá manga, bom, se eu colho a manga da minha árvore, eu estou colhendo, evidentemente, o quê? Óbvio, né, gente? Eu estou colhendo frutos. Se eu pego essa manga e faço um doce de manga, eu ainda tenho frutos. Se eu alugo o meu pé de manga para as pessoas chuparem manga no final de semana, eu também estou colhendo o quê? Frutos. Tá certo que a natureza é distinta. No primeiro caso, eu tenho um fruto natural. No segundo, eu tenho um fruto industrial. No terceiro, eu tenho um fruto civil. Fruto natural, industrial e civil. Mas, em todos esses casos, eu tenho essa capacidade renovatória. Já os produtos, não. Nos produtos, eu tenho esgotamento do bem. Então, quanto mais eu extraio aquele produto, mais o bem se esgota. O bem não vai se renovar. Então, eu sou uma mineradora e extraio minério, ouro e outros minerais das jazidas que eu tenho. Vai renovar o ouro depois de 10 anos? Claro que não. Vai haver um esgotamento daquilo dali. Perfeito? Haverá um esgotamento daquilo dali. Então, não haverá capacidade renovatória. Terceira faculdade, a faculdade de dispor. A faculdade de dispor é a faculdade que o proprietário tem de alterar a substância da coisa. Seja da coisa em si, seja da sua titularidade. Alterar a substância do bem titularizado. Seja da coisa em si, seja da sua titularidade. Então, nós falaremos em atos de disposição. Fiz um organogramazinho para você colocar no seu caderno. Printa a tela. Print screen. Boa, professor, adorei essa. Dá um print screen, captura de tela. Isso, beleza. Então, atos de disposição, eles podem ser atos materiais, como o abandono. Como é que o bem abandonado vai chamar no direito civil? O bem abandonado, que tem ânimos de abandono. É a res derelicta, coisa abandonada. Ai, Bruno, meu namorado terminou comigo porque ele não quer que eu seja delegada. Graças ao bom Pai. Amém, irmão? Amém. Amém. Que bom que ele terminou com você. Nesse é livramento. E agora eu sou uma res derelicta. Não, você não é coisa. Então, isso não se enquadra nesse conceito. Res derelicta são os objetos que você abandona. É a minha calça rasgada ontem. Ela se tornou uma coisa abandonada. Res derelicta. Fechou? Ou você pode ter também a destruição do bem. Ah, eu vou botar fogo na minha calça, não vou abandonar, não. Eu vou destruí-la, sem problema algum. Nesse âmbito, eu tenho atos materiais de disposição. Então, se eu jogo no lixo, se eu ponho fogo, eu estou exercendo que faculdade de proprietário? A faculdade de disposição daquele bem. Mas a disposição mais interessante para a gente, é óbvio, é a disposição jurídica, que é denominada de alienação. Alienado não é aquela pessoa que só acredita no que vê nos blogs aí. Não, isso é desinformada, né? Vamos lá. Alienação aqui é
o ato jurídico de disposição. E essa alienação do bem, ela pode ser uma alienação total ou parcial. Sendo total, ela ainda pode ser caracterizada como gratuita ou onerosa. Exemplo de gratuita, doação. Exemplo de onerosa, compra e venda. Então, quando eu resolvo doar a minha casa, quando eu resolvo vender o meu lote, o que eu estou fazendo? Eu estou tendo o quê? Atos de disposição dos bens. Seja uma disposição gratuita, seja uma disposição onerosa. Eu tenho uma doação, eu tenho uma compra e venda. Mas eu posso ter uma alienação parcial. Se eu tenho uma alienação parcial, é porque eu tive o quê? PHA, penhor, hipoteca e anticrese, criando um direito real de garantia, criando um ônus real. Então, eu posso ter a criação de um ônus real, a criação de um direito real de garantia, como esses três famosos, penhor, hipoteca e anticrese. Então, é correto, se vier numa prova, ao empenhar, não é penhorar, ao empenhar o relógio junto a um banco, o titular deste bem imóvel praticou um ato de disposição, certo? A propriedade dele estará limitada pela presença de um ônus real, certo? Sem problema algum. Agora, sem dúvida alguma, meus amigos, coloquem os olhos na tela. A faculdade que mais chama atenção, mais problemática, mais litigiosa, mais geradora de jurisprudência, portanto, é a faculdade de reivindicar. Usar, gozar, dispor e reivindicar. Quando eu falo em reivindicação, eu estou falando de quê? De uma retomada do bem. Mas você ainda não é titular do bem? Sim, mas eu posso ter perdido algo fundamental, que é o contato com o bem, o contato com a coisa. Eu posso ter perdido a oportunidade de ocupar aquele bem. Eu posso perder a posse daquele bem. Então, quando eu falo de faculdade de reivindicar, eu estou falando de uma retomada do bem, em especial da retomada da posse daquele bem. Ok? Então haverá, insisto, uma retomada da posse daquele bem. Então a faculdade de reivindicar, ela será exercida pelo proprietário com a finalidade de obter de novo, de obter de volta ou de obter pela primeira vez a posse daquele bem. E aí essa distinção acaba confundindo muito os alunos. Então eu fiz um esqueminha para você também jamais errar, e eu tenho certeza que você vai aprender agora com o Prof. Bruno. Vamos lá. Ações petitórias não devem ser confundidas com ações possessórias. Repetindo, ações petitórias, que é o ius possidendi, não deve ser confundido com as ações possessórias, que são o ius possessiones. Por que muita gente confunde? Fácil explicar, porque em ambas o pedido é o mesmo. Daí a confusão. Tanto numa ação possessória, reintegração, manutenção, interdito proibitório, nas ações possessórias em geral, quanto nas ações petitórias, tanto numa quanto noutra, eu terei como pedido a posse do bem. Ok? Eu terei como pedido a posse do bem. Eu quero ter aquilo que perdi. Mas, o momento não pisca. O fundamento para a obtenção dessa retomada da posse será distinto. No processo civil, que vai cair no Pará, né? No processo civil, quando a gente fala
em fundamento da demanda, nós estamos falando da justificativa daquela demanda. E os processualistas deram um nome técnico para isso, causa de pedir. Eu vou ter uma causa de pedir próxima, uma causa de pedir remota, mas sempre uma causa de pedir. Então, qual é o fundamento? Vamos lá. Quando eu tenho uma ação petitória, uma ação de quem é proprietário, a causa de pedir, a razão de pedir é: eu sou proprietário e o meu direito de propriedade foi violado. Então, se a minha mãe, que tem aquele lote que ela não vai há vários anos, ela chegar lá amanhã, for fazer uma visita no lote, e o seu Zé falar: eu estou aqui há 3 anos, estou possuindo, construí meu barraco. O que minha mãe vai ter que fazer? Ela vai ter que entrar com uma ação reivindicatória, que é a principal ação petitória. Ela vai ter que entrar com uma ação na qual ela fala: oi, juiz, eu estou aqui porque eu sou proprietária, olha o registro em meu nome, tudo bem? Pois é, eu fui lá outro dia e meu imóvel está invadido pelo seu Zé. Eu quero obter aquilo que eu perdi, juiz, a posse do bem. Quem está possuindo é o seu Zé. Então é comum você ouvir a frase, é bonito demais isso, né? A ação reivindicatória é a ação movida por quem? Pelo proprietário, que não tem o quê? Posse. Contra quem? Contra o possuidor, que não tem o quê? Propriedade. Tchan. A ação reivindicatória é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. Nunca mais esquece. Eu acho que eu estou aprendendo. Vamos lá. A ação reivindicatória é a ação movida pelo proprietário, que não é possuidor, contra quem? Contra o possuidor, que não é proprietário. Então, a minha mãe, provando que o seu Zé tem uma posse de apenas 3 anos, por mais que a posse dele seja ali qualificada e etc., uma posse com função social, a minha mãe tende a vencer o seu Zé dentro de uma reivindicatória. Agora, se minha mãe entrasse com a possessória, ela perderia ou não perderia? Possivelmente sim. Por quê? Porque ela já não tem mais posse. Ela perdeu a posse. Ela, sabendo da invasão do seu Zé, nada fez, então ela perde a posse. Está lá no 1223, 1224, você vai ler agora. Se ela não faz nada, sabendo que o negócio está invadido, ela perde a posse. Então, como é que ela vai entrar com a possessória se ela não tem mais fundamento para a demanda? Então, olha para cá. Quando eu falo em possessória, e aí eu vou ter as espécies, possessória é gênero, nós vamos ter as espécies, a mais importante, reintegração em caso de esbulho, a manutenção em caso de turbação, e o interdito proibitório em caso de ameaça de esbulho ou turbação. Nestes casos, prestem atenção, nestes casos, não há discussão de propriedade. Então escreva em caps lock no seu caderno, que está ficando maravilhoso, espero eu. Escreva em caps lock: na ação possessória não se discute propriedade. Basta olhar a tela. Vou repetir. Na ação possessória não haverá discussão de direito de propriedade. Isso se chama vedação à exceção de domínio. Não se pode sequer se defender alegando que se é proprietário. O lugar para se discutir propriedade é na petitória. Na possessória, não. Na possessória, isso não será discutido. Perfeito? Na possessória, o sujeito vai falar: sou possuidor. A minha posse foi violada. Ocorreu um esbulho, uma turbação ou uma ameaça de esbulho e turbação. Quero aqui mover uma das 3. E se eu mover uma e depois na prática acontecer outra? Não tem problema, fungibilidade entre as ações possessórias. Lembra disso? Eu posso trocar uma pela outra. Porque as lesões no campo prático, elas podem ser mutantes. Eu posso ter uma ameaça, que depois vira turbação, que depois vira esbulho. Então, se eu entrei com o interdito proibitório, que era ameaça, se mudou no plano concreto a lesão, eu não preciso entrar com outra ação, fungibilidade das ações possessórias. Troca permitido. Tá joia? Então, vejam,
Se eu chegar em casa agora, depois da aula, e alguém invadiu minha casa, está lá comendo tudo que tem dentro lá de casa, invadindo a geladeira, tomando meu vinho, eu pergunto para vocês, o que eu faço? Eu posso exercer um ato de autodefesa, chamado de esforço imediato. Eu posso, usando os meios que estão à disposição naquele momento, fazer o quê? Tirar aquela pessoa que está esbulhando o meu bem. Mas se eu não conseguir me valer do esforço imediato, tem 10 caras lá dentro. Não vou ser louco de atacar os caras. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma ação de reintegração de posse, dizendo, juiz, eu era possuidor, fui dar aula, quando voltei, minha casa estava invadida, perdi a posse e quero entrar com a possessória. Mas, Bruno, você não é proprietário de sua casa? Sim. Você pode entrar com as duas? Posso. Eu posso entrar com a reivindicatória? Posso. Eu posso entrar com a possessória? Posso. Por que eu escolheria a possessória? Porque ela tem rito próprio, ela é mais célere, ela tem rito especial, ela tem liminar satisfativa com menos requisitos. Então é uma opção pela efetividade. Mas nesse meu caso, eu teria opção pelas duas. Ah, e se eu morasse no imóvel alugado, se minha casa não fosse minha? Estou entendendo onde você quer chegar. Eu vou lá para casa depois da aula, chego lá, tem 10 caras dentro da minha casa. Que eu não sou dono, só sou locatário, só sou o possuidor. Eu posso entrar com a reivindicatória? Não sou proprietário. Não tenho causa de pedir para a reivindicatória. Eu não sou proprietário. Então, o que eu vou poder fazer? Boa, eu poderia entrar com uma ação possessória. Exemplo, uma reintegração de posse. Então, eu posso entrar, repito, com uma reintegração de posse, porque vou provar, sou locatário, portanto, possuidor. Ocorreu o esbulho, me dá de volta a minha posse. Sapeca-lhe uma reintegração, porque houve esbulho. Entenderam essa diferença? Essa diferença ela é marcante e ela é fundamental. Então, para as petitórias, é 1.245 e seguintes. Para as possessórias, 1.245 e também 1.228 e seguintes. Tá? 1.245 e 1.228. Para as possessórias, é 1.210 e seguintes. Fechou? Anotou no seu cadernoso aí para você estudar? Ótimo. Então, não confundam as petitórias com as possessórias, tá certo? Vem comigo aqui. Bom, para a gente finalizar esse ponto, eu quero mudar de assunto. Na verdade, eu quero tratar agora das telas. Formas de aquisição da propriedade. Fechamos as faculdades. Vamos agora para outro ponto da aula. Formas de aquisição da propriedade. Formas de aquisição da propriedade. A primeira classificação que a gente vai ter aqui é aquela que faz essa divisão em forma de aquisição originária e forma de aquisição derivada. Vamos entender isso, porque pode ter questão na prova sobre esse tema. Vamos lá. Quando é que a aquisição será originária? Gravem. Quando o novo titular do direito real de propriedade não tem qualquer relação jurídica com seu antecessor. Não há relação jurídica de transferência do bem. Na verdade, aqui, na aquisição originária, um irá adquirir o bem contra o outro. Repetindo, um irá adquirir o bem contra o outro. Perfeito? Se não há relação jurídica entre eles, não há transmissão de vícios ou ônus. Essa é a consequência prática. Na aquisição originária, não haverá transmissão de eventuais vícios ou eventuais ônus existentes.
A FGV, que, por exemplo, é a banca que vai fazer delegado do Rio Grande do Norte, onde não cai direito civil, né? Ela colocou lá um dia desses, numa prova. Eu, Bruno, possuí um bem por 20 anos, de forma mansa, pacífica e contínua. Ou seja, preenche os requisitos para a usucapião extraordinária. Porém, aquele bem, antes de eu possuí-lo, havia sido dado em hipoteca para um banco. O fato de existir uma hipoteca sobre aquele bem irá impedir a aquisição do bem por uso capião? Resposta: não. Por quê? Porque o ônus hipoteca, ele cai diante da presença de uma aquisição originária, como é a uso capião. Então anote, exemplo de aquisição originária. O exemplo sempre dado, né? A uso capião. A acessão natural. Por parte do poder público, a desapropriação, entre outras. Em todos esses casos, o novo proprietário recebe uma propriedade zeradinha, limpinha, sem qualquer ônus ou vício. Ok? Então, na aquisição originária, há um rompimento da cadeia dominial. Essa é a frase que tem que estar no seu caderno. Na aquisição originária, há um rompimento na cadeia dominial. Cadeia dominial é aquela cadeia de sucessão de sucessivos proprietários. Já quando a aquisição é da modalidade derivada, o novo titular, ele tem relação jurídica. Na aquisição derivada, o novo titular tem sim algum tipo de relação jurídica com o seu antecessor. Ele terá algum tipo de relação jurídica com o seu antecessor. Ora, se há uma relação jurídica, também o que, gente? Haverá transmissão dos eventuais vícios e ônus existentes. Repito, haverá sim transmissão dos eventuais vícios, dos eventuais ônus existentes. O que isso significa dizer? Significa dizer, meus amigos, que se tiver uma hipoteca, ela permanece. Significa dizer que se tiver uma cláusula de incomunicabilidade, ela permanece. Significa dizer que se há uma penhora, ela permanece. Significa dizer que se houve uma compra e venda a non domino, uma compra e venda por quem não era dono, esse vício vai macular toda a cadeia dominial. Perfeito? Então vamos dar exemplo de aquisição derivada. Compra e venda não é forma de aquisição da propriedade. Compra e venda é contrato. O que transfere a propriedade é o subsequente registro, no caso dos imóveis, e a tradição, no caso dos móveis. Não caiam nessa pegadinha do malandro. Compra e venda, doação, isso é contrato. Não é forma de transmissão, é causa, mas não é modo. Causa no sentido de fundamento. Então, se eu faço uma compra e venda do meu imóvel, o sujeito que adquiriu, o adquirente, só se tornará proprietário quando registrar a escritura pública de compra e venda. Enquanto ele não registrar, ele não é dono. Frase clássica na aula de reais. Quem não registra, não é dono. Então, se ele não registrar o bem, ele não ostentará a condição de proprietário daquele bem. Ah, se ele ficar 5 anos morando lá, só com base na escritura, ele é mero possuidor. Ele não é titular. Titular será aquele que terá o seu nome levado a registro imobiliário. Perfeito? Então, aquisição derivada, o registro da tradição, a acessão artificial, a sucessão, meu pai morreu, deixou para mim alguns bens. Eu vou receber aqueles bens
por uma transmissão do princípio da saisine, droit saisine, do direito francês, que está consagrado também no primeiro artigo do direito da sucessão, lá no livro 5 da parte especial. Então eu vou adquirir os bens que meu pai deixou, com todos os eventuais ônus, com todas as eventuais sujeições. Fechou? Então não há transmissão dos vícios, não há transmissão daqueles ônus na originária, mas na derivada, sim, nós teremos essa transmissão. Fechou? Agora, qual será a nossa tarefa? Analisar rapidamente alguns pontos dessas formas de aquisição da propriedade. Eu faço isso no próximo bloco.